Boa tarde, pessoal. Todo mundo me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Tô ouvindo. Todo mundo me ouvindo bem? Tranquilo? Beleza, pessoal. Obrigado pela presença, esse bate-papo. Tá? Agradeço aqui também, né, o Eduardo e o Fabrício por esse bate-papo, para a gente trocar uma ideia aqui, né, bater um papo, né, pessoal, sobre a otimização dos investimentos em segurança da informação. Tá? Como que a gente faz isso? Né? Como que a gente evolui como que a gente otimiza, né, os investimentos de segurança da informação dentro da companhia? Fabrício, né, começando contigo, Fabrício. Dentro de um ambiente diversificado, multi-ameaças, né, vários tipos de ameaças, ransomwares novos, né, e tudo mais, tipos de ataques distintos, quais as sugestões que você tem para a gente poder, para que o orçamento da área não fique inflado, para que o orçamento de segurança da informação não fique inflado versus o orçamento da companhia? Boa pergunta, Dante. Inicialmente, acho que a gente tem que montar e entender quais são os valores da empresa, né? E valores que eu digo não é se é uma empresa de varejo, se é uma empresa bancária, mas sim o valor o que traz dinheiro para ela, né? O que traz rentabilidade para ela. Então, eu preciso entender inicialmente quais são esses valores, para assim eu conseguir mapear todos esses processos, né? Onde eu falo dos processos que conhecendo os valores, eu sei aonde ela gasta dinheiro, onde é o investimento dela. Então, se eu tenho uma empresa de varejo, eu posso vender pelo um site. Então, é lá que eu capto, né? Capto, basicamente, todos os clientes, né? Onde eu capto o dinheiro, literalmente falando. Então, assim, eu tenho que analisar os processos e falar, então, tá, se eu capto por um site ou por loja, eu tenho que analisar os processos e nas camadas onde eu chego e monto os processos, endpoint, infraestrutura e até aplicações, eu analiso, mapeio, entendo os pontos fracos que tem, ou mais frágeis daquele processo, tá? E começo a aplicar uma estratégia em cima dela. E depois disso, a cada processo que eu mapeei e já auditei que há um risco, eu faço uma modelagem de ameaça. Eu analiso o ativo, o mecanismo e a ameaça naquele processo, tá? Muitas empresas tratam isso como uma área de auditoria, mas se você não tem a área de auditoria nessa empresa, são os riscos levantados já anualmente, e você faz um follow-up deles, você pode montar na sua empresa, tá? Não utilizando muitos recursos, né? Você não precisa gastar inicialmente, mas você montando esse processo, você consegue analisar qual é o risco, tá? Nessa tríade, né? Ativo, mecanismo de ameaça, nessa tríade, você analisa qual o risco daquele processo. E analisando o risco daquele processo, fazer um mapa de risco e falar, putz, então agora, nesse processo X da minha empresa de captação de leasing ou de cashback, eu tenho um risco muito alto onde eu posso ter uma fraude interna, né, ou um carrier fraudando, ou até uma fraude de um próprio lojista, tá? Colocando até o próprio CPF, em vez de um CPF de um cliente, ele bota o CPF dele para conseguir um cashback. Na hora quando o cliente for efetuar um pagamento, tá? Ele faz dessa diferença e ele pega esse dinheiro para ele. Isso é uma fraude, isso é uma fraude de processo, né? Então, putz, eu preciso usar uma ferramenta para fazer isso, para investir? Não, você apenas mapeou o cenário onde ocorre maior risco na sua empresa, tá? E você aplica, né, uma modelagem de ameaça, mitigando o risco, fazendo todo esse processo. Começando daí, aí sim você fala, putz, agora eu tenho que investir. Então, se eu tenho esse problema, eu invisto ou no cofre de senha, aí eu vou investir numa equipe de terceirizada, de um SOC, ou uma equipe que modele ameaça, um Red Team, porque você já mapeou o processo e se trouxe o risco. Isso para vender para o board fica bem mais fácil. Entendi. Como sua abordagem ela é diferente, né? Então a gente não está fazendo segurança só por ser segurança, ou porque é legal, né? Eu estou preocupado de fato com como eu atendo meu cliente, o que meu cliente compra, qual é a experiência que ele tem que ter de compra, né? E a partir disso daqui você vir sim para o lado da tecnologia, aí colocando, entendendo as camadas de proteção que precisa, e aí você consegue de fato priorizar, né? Então você não gasta o dinheiro para às vezes resolver um problema que você talvez não tenha, né? Então você consegue ir direto no ponto, Fabrício. Exatamente. E aí quando, por exemplo, com base nesse orçamento, né,
que você cria para poder colocar as camadas de proteção dentro da companhia, os ataques cibernéticos acontecem, né, todo dia, toda hora, certo? E como que a gente faz para... esses ataques cibernéticos, eles podem prejudicar diretamente, né, ter impactos gigantescos financeiros, operacionais, até da reputação da marca, certo? Como que a gente faz para calcular essa perda versus esse orçamento, né? Possível perda financeira ou operacional ou de reputação versus o custo da minha prevenção, como resposta a incidente, com o meu SOC e tal. Como que a gente faz, Eduardo, se puder começar aí, né? Pra gente ter, claro. até do mercado financeiro, né? Isso é bem crítico. O mercado financeiro ele é bastante regulado, existem outros mercados que são bastante regulados, né? O financeiro é um exemplo muito muito grande de regulação, né? Isso tem vários aspectos ali que você precisa controlar. Você tem algo como uma lei do sigilo bancário, que ela é bem pesada, né? Veio antes de LGPD, antes de todo esse papo já existia, então existe sim um investimento importante que acontece aqui. E você imaginar hoje que, poxa, assim, com um cenário bancário, Pix, aí, pô, o mercado brasileiro inovou, né? Isso é pioneiro no mundo ali. E hoje você já bate ali na casa do 1 trilhão de transação. Então, quanto custa uma hora parada disso, né? O ticket médio ali vai variar ali entre 450 e 500, né? Que a gente está olhando agora já desde que foi implementado para cá. Então, uma transação nessa faixa aqui, pô, versus a tua volumetria ali, cara, 1 hora disso daqui atacado, parado, é um prejuízo financeiro na veia, é um prejuízo de imagem muito grande, né? Porque, puxa, é tão difícil a gente construir a confiança, né? Para o nosso cliente estar aqui olhando e falou, cara, olha lá, eu vou lá, né, deixo meu dinheiro naquele banco, eu dou meu dinheiro para aquele produto daquela empresa, porque eu confio nela. Exato. E aí, de repente, isso se quebrou, né? Aquele investimento de anos que você, puxa, talvez é difícil calcular, né? Tudo que você fez, que é o intangível aqui, você perdeu, e às vezes perdeu pode ser uma negligência, uma coisa simples ali. Exato. Você deixar de fazer o arroz com feijão bem feito, e aí você acabar azedando tudo, né? E a questão é complicada, é complexa, né? E no varejo? Cara, no varejo é interessante, por causa que a gente trabalha muito com a imagem, né? E varejo é imagem, né? Então, eu vou até passar um caso que ocorreu com a gente. A gente teve algumas reclamações no Dia das Crianças, no ano passado, no Reclame Aqui. O que é interessante, porque tinha alguns sites falsos, né? No nosso nome. E assim, no Reclame Aqui, quando você tem uma pontuação muito ruim, né? O Reclame Aqui, ele aciona você e você perde pontuação. Então, isso para o mercado, para a imagem é muito ruim, tá? Porque assim, você sai do range de bom vendedor. Então, a imagem no varejo é extremamente impactante. Tá? É extremamente impactante. O que a gente faz lá, em alguns projetos, a gente entra no projeto, antes de iniciar esse projeto, a gente analisa a probabilidade de impacto e, tendo esse valor de probabilidade de impacto, a gente tenta absorver as horas paradas, né? Quanto é uma hora parada desse processo, né? Desse negócio, dessa aplicação? A hora parada é X. Então, você divide pelo valor do risco, né? Que ocasionou aquele processo, ou que aquela ameaça ela possa ocorrer. Obviamente que, falando isso, é tudo bonito, né? Mas quando a gente traz para o cenário, a gente muitas vezes ocorre em levar um parceiro de risco, porque assim o negócio não pode parar também. Muitas vezes você não tem um investimento suficiente para aplicar para aquele caso ou para todos os casos que eu quero, né? Como nossa segurança aqui, eu quero um mundo lindo, eu quero um mundo ideal, né? Eu quero a Odisseia, né? Exato. Então assim, e para aqueles casos, a gente monta um parceiro de risco, onde assim a gente eleva esse risco, os diretores e os acionistas, na verdade, eles assinam esse parceiro de risco, eles confirmam que é um risco, a gente manda isso para uma matriz de risco e entrega para a auditoria. Aí no final do ano, a auditoria, ela faz aquele follow-up, né? Ela pega, manda para a área de risco, ela analisa, tá, no nosso caso ela não está na mesma área, ela analisa aquele risco e ela vem cobrar, né, o mandante do risco, que pode ser o marketing, o RH ou qualquer outra área. Ela vem cobrar se houve um investimento, se ela aplicou, se ela fez uma melhoria. Aí sim a gente analisa, obviamente, se for o próximo ano, ela pede aquele investimento e ela aplica aquela melhor solução. Tá? E para ver que interessante, isso tudo para que não afete a imagem da empresa, ou que para o varejo, para o banco, acho que já é muito importante, né? Eu vejo
muito os comerciais, tá vendo o jogo do São Paulo, São Paulino, hein? É. Eu tava vendo os comerciais do São Paulo e Flamengo, eu vi o comercial do Itaú. O Itaú falando sobre como se proteger de uma clonagem de cartão, conscientizando. Então é muito importante isso, partir direto do cliente. Então a gente conscientiza a ponta para que quando isso chegue aqui, não chegue com impacto forte. O próprio cliente não estranhe, né, uma segurança. Fala, cara, como eu vou botar um token? Tem um token? O que é um token? Né? Então a gente tem que, o que a gente passa no dia a dia, a gente tem que ensinar, né? A gente está aqui para evangelizar todo mundo. E, assim, nós como gestores e responsáveis por segurança da informação, nós temos que evangelizar, desde a área de negócio até o próprio cliente final na ponta, né? É legal que quando você toma essa abordagem, as coisas ficam mais claras, né? Então eu estou comunicando exatamente que risco que eu tenho. Então aqui, ó. Cara, não vai ser surpresa para ninguém. Tá jogando claro. Exatamente. Claro. Né? E o teu cliente também, né? Tá sabendo, ó, existe esse tipo de proteção com token, com outro mecanismo. Por quê? Porque para sua proteção. Ah, então vou lá, eu vou ativar, vou fazer. Quero embarcar nessa aqui, né? É importante. Pegando esse gancho, o que a gente fez, desculpa, Dante, Não, pode que a gente achou bem interessante que a gente fez, nosso site da ReHap, do grupo, a gente botou um campo, tá? uma subpágina falando só de segurança, dos maiores ataques. E a gente é uma empresa de brinquedo. Mas lá na subpágina tem lá assim, proteja seus dados. Lá tem alguns tipos de ataques, não todos, né? Mas tem alguns tipos de ataques, exemplo, o WhatsApp clonado, como deixar uma senha forte. E somos uma empresa de varejo de brinquedo. Mas mesmo assim, de uma forma divertida, a gente explica como se proteger. Bacana, bem legal. E pegando esse gancho, né, Fabrício e Eduardo, de qualquer forma, os prejuízos, eles são, acho que os prejuízos administrativos, operacionais e financeiros são mais mensuráveis, né? Agora, o de reputação de imagem é mais difícil, né? Você contornar esse tipo de prejuízo, né? Caso houve algum incidente de segurança, né? Talvez só o tempo, né? O tempo, só né? o esquecimento que vai fazer aquela coisa acontecer. E óbvio, de novo, estamos falando de comunicação aqui, né? O seu esforço para você refazer aquela confiança, né, vai ser muito maior. Investimento em propaganda, vou refazer, tenho que fazer um site, tarará. Então é muito maior, é muito mais custoso. E aí como que a gente faz, Fabrício, né, para a gente ser assertivo, né, nessa comunicação, nesses investimentos de segurança para poder otimizar e evitar essas perdas, né, financeiras, operacionais e de imagem, né? A gente parte de uma ideia, de um pressuposto que uma área de projetos, né, ela absorva todos os projetos, até porque para ficar captável e conseguir diluir essa informação para toda a empresa. Então, numa área de projeto, o PO do projeto, ele vai chamar a área de segurança e vai chamar também a área de governança e compliance. Ela chama ele numa sala, mostra todo o escopo do projeto. Naquele projeto, a gente modela as ameaças iniciais, que ali é um design sprint, né? Então a gente sabe qual é o esqueleto do projeto. Tá? A gente não sabe no final o que vai sair. Pode muito bem ser uma aplicação, pode ser um app, não sei, mas é o esqueleto, né? É uma ideia. E tudo vai partir do pressuposto de uma ideia. Então, se eu tenho uma ideia, tá? Eu tenho algo para aplicar de segurança já como uma ideia. Ali, cara, eu não estou codificando, eu não estou passando por uma ferramenta. Nós estamos discutindo ameaças, o que pode surgir. Então, inicialmente, a gente modela aquelas ameaças, analisa, dá um primeiro esqueleto para ele, uma roupagem, tá? Aí, depois daquela roupagem, sim, aí ela começa a desenvolver, aí entra na parte do desenvolvimento seguro, né? Obviamente, aí entra no código, entra na conscientização, a gente tem todo um processo, né, junto com nossa equipe de Red Team, e basicamente ele entra naquela parte de desenvolvimento seguro. Então, tá. Mas inicialmente a gente começa a desenhar lá na frente, modelando a ameaça, como eu te falei, ativa o mecanismo e atacante. A gente modela essa ameaça, e sabe qual é o atacante, os pontos que tem que ser corrigidos já são corrigidos na raiz, porque se você for corrigir lá atrás, o custo ele é maior, né? Primeiro eu tenho analisar todo o código do desenvolvedor, tá? Mas enquanto eu analiso esse código, o desenvolvedor não pode parar, cara. E muitas vezes assim, esse código ele tem que botar no ar, tem que botar em produção, tá? O próprio negócio pede, né? O negócio ele pede, fala, cara, isso aqui sempre, né? agora, é pra já. Vira uma briga contra o tempo ali, né? Vira, cara, você fica brigando, fala que não, mas eu tenho que corrigir. Cara, assina um parecer de disco, é o que eles mais fazem, assina um parecer.
Cara, mas nem tudo é para isso, nem tudo se parecer, ele não é água benta, né, pro demônio. O problema Cara, no final ele continua. Ele continua. Não é um ele papel continua. assinado Não, que vai mudar, né? Partir de risco, assim, não me alivia. Ele não me alivia em nenhum momento. Basicamente, assim, ele é só para esclarecer para os diretores, ó, que é o risco, vocês sabem do risco. É a assunção. Mas o problema ele continua. Ele continua ali, ele tá ali. E para quem é de segurança, a gente se incomoda, né? A gente se incomoda. É a dor de dono. Cara, eu me incomodo por isso aqui. Então, assim, então sempre é bom atacar lá no início do projeto, né? Você faz é tudo processual, faz um processo onde você modela, pode lá, ele já sai design sprint com segurança e passa, obviamente, todo o desenvolvimento seguro. Isso no final gera bem menos correções, bem menos bug. Então o custo no final ele é menor também. Tá? Porque quando há muito erro, né, erro do código, bug num pentest, eu tenho que fazer um reteste, eu tenho que fazer um pentest. Não, eu pago o pentest, eu pago o reteste, aí tá errado ainda. Aí o desenvolvedor tá fazendo, ó a hora do cara contando, ó a contagem aí do desenvolvedor. Né? Tá rolando, cara. O desenvolvedor ele vai cobrar. Aí tá cobrando lá. Aí eu faço reteste, ele corrige. Ah, agora corrigiu. Na quarta e de volta corrigiu. Cara, aí já gastei uma bagagem de dinheiro. E como é a otimização na veia a gente adotar essa abordagem, né? E aí não só para o código, mas a gente construindo ali arquiteturas de referência, a gente tendo ali a automação da provisionamento de infraestrutura, né? A Cloud trouxe isso muito latente para a gente, né? E aí a gente passa de ser o tailor-made, né, para cada projeto, para falar, não, ó, a minha base é essa daqui, inclusive você pode acelerar, usar isso daqui quanto você quiser que tá tranquilo. Tenho monitoria, tenho log, tenho aqui as camadas de proteção definida, tenho minha gestão de acesso, então a coisa se passa da velocidade com segurança. Né? E aí, às vezes a gente vira um pouquinho o jogo do que eu preciso só ter pressa, né? Eu preciso entregar, né? E aí não dá, aí os problemas acontecem, né? E o negócio, assim, é engraçado que assim, o negócio, ele pede que você acelere, né, obviamente. E nós, como segurança, nem sempre nós conseguimos acelerar algumas coisas. E aí a gente abdica um pouco de implantar segurança, porque o negócio tem que funcionar. E ele tem que rodar. E sabemos disso, nós somos tontos, né? O business tem que girar. Isso é normal. Isso é qualquer negócio, tá? Isso é fato. Então tá bom. Então, eles têm que ser mapeados. Temos que saber os riscos, temos que mapear e temos que apresentar. Estamos jogando limpos, conhecemos nossas falhas, é a melhor coisa. É quando a gente monta o SOC, monitoramento. Eu sei quais são os problemas, eu estou monitorando. Sempre acontece incidente? Não, mas eu estou monitorando. Eu conheço o ambiente. O ponto é esse, conhecer o ambiente. E aí você tira um pouco da fricção aqui que a gente acaba naturalmente tendo com desenvolvedores, áreas de negócio e tudo mais, né? O jogo, a gente está virando esse jogo aqui, né, nos últimos anos, né? A gente sendo rápido, sendo mais eficientes e tudo mais, a gente está virando bastante o jogo aqui. E essa questão, ela é bastante importante, né? Que se a gente não agir desse jeito, a gente vai ser deixado para trás, né? E aí, ambiente regulado tem até uma certa proteção, ambientes não tão regulados, né? Cara, deixa esse cara de segurança lá no canto e vamos entregar, né? E aí, pensando, né, nisso, né, em você ter o pessoal, você ter como reduzir custos, né, com segurança, né, sem afetar o negócio, e pensando também no investimento em capacitação, né, que o nosso time de segurança tem que ser um time bem técnico, né, bem capacitado para poder dar essa resposta às ameaças que existem no ambiente, né, qualquer tipo de ameaça que existe. E várias camadas de proteção de segurança, né, existe na rede. Com base nisso, a terceirização do serviço, de uma parte do serviço ou de um serviço, ele é aconselhável pensando, ele é vantajoso financeiramente pensando nessa otimização de recursos de segurança da informação, para a proteção da segurança da informação? É um bom ponto, né? Porque você colocou aqui a questão da formação versus aqui, né, a entrega. E aqui, quando a gente tem entregas que são muito bem, já são muito bem estabelecidas, né? Eu preciso criar uma senha, um login senha. Não é bem estabelecido, você documenta o processo, isso daqui é possível você tranquilamente terceirizar e aí sim você pode, né, otimizar, ganhar volume, eficiência financeira e tudo mais, né? Uhum. E aí a gente tem aquelas tarefas que, digamos, são mais de cunho
intelectual, né? Acaba que você, puxa, você tem que entender, você tem que parar olhar o que o negócio está demandando aqui, o que eles querem entregar, qual é o produto, o que o desenvolvedor bolou de solução. Esse tipo de trabalho ele é mais difícil, né? Porque ele é de certa forma tailor-made, né? De algum nível, projeto a projeto, né? Estrutura a estrutura aqui, e você precisa ter uma especialização, né? Então você não consegue ali simplesmente terceirizar, porque, cara, primeiro você vai estar entregando vários, entre aspas, segredos, né? Segredos do hoje negócio, não tem tanto, né? hoje não há tantos segredos por aí, né? E todo mundo faz as mesmas coisas, né? Exato. A inovação ela é muito pontual, é muito pequena aqui, né? E nesse cenário, você terceirizar isso aqui, você está deixando toda essa capacidade fora, né? Fora da sua gestão, né? Então você, puxa, essa daqui é muito mais difícil. Essa daqui você tem que trabalhar assim as pessoas, você tem que trabalhar ali um pouco de processos e manter dentro de casa. Agora aquelas mais estabelecidas, monitoria, tranquilo, ó, cara, apareceu esse alerta aqui, você faz tal procedimento, você aciona tal estrutura, tal pessoa, tal. Então essas coisas a gente consegue tranquilamente, né? Do outro lado da construção ali, não, é mais difícil. Então né? no mercado financeiro é mais a questão operacional, né? Das ações de resposta a incidente, de monitoração, que a gente consegue deixar terceirizado já com os processos pré-definidos, regulatórios, né, e tudo mais que o mercado exige. Exato. Apesar de não ser por lei é possível você terceirizar tudo hoje em dia, né, qualquer... Esse core bancário aqui, que digamos, muito mais voltado para negócios aqui, ele é mais difícil de você colocar ali um terceiro para administrar, né? E no mercado de varejo, Fabrício, como funciona? O varejo ele é um pouco diferente, né? Eu gostaria, obviamente, de ter mais pessoas, né, como CLT, né, debaixo de mim, até por questões de... É que legal hoje em dia você pode terceirizar tudo, mas assim, é mais por questões mesmo de segurança, até é um conceito meu também. Mas o que a gente faz? Eu tenho pessoas, alguns pontos focais, né, na área de segurança. Eu tenho alguns pontos focais, mas basicamente a gente pega a área de segurança, a gente divide em segurança e cybersecurity, né? Então a gente fatia entre... Hoje em dia o mercado de segurança tem muitos fornecedores, né? Então a gente fatia e consegue terceirizar isso, onde eu consigo ter mais recursos, né? Mais recursos trabalhando, mais recursos monitorando e analisando o meu ambiente, do que se eu montasse dentro de casa. Dentro de casa ia acontecer o quê? A primeira pergunta, eu ia ter uma segurança de informação inflada, né? Então ela ia ficar muito grande, tá? Há uns anos atrás trabalhei em empresas onde na área de segurança tinha 20 cara, 15 cara, né? Hoje em dia já não é mais assim, porque o negócio ele pede redução, e é engraçado porque ele pede redução em todas as áreas, mas ele pede, tá, um trabalho ainda impecável. A cobrança ele entregue o melhor de si, e temos que entregar o melhor, mas que seja impecável, porque a segurança vem aumentar, os ataques, né, e vem aumentando. Por quê? Cara, quanto mais aplicação eu coloco no ar, quanto mais transformação digital, e segurança é muito ligada à transformação digital. O mercado do e-commerce fala muito de transformação digital, omnicanalidade, que é você ter vários canais de atendimento e compras, né? Então, quanto mais transformação digital, tá dizendo aí, transformação digital, mais digital eu tenho. Então, mais coisa eu tenho que olhar, mais processos, mais ativos, mais aplicações, mais vulnerabilidades, tá? Mais portas de entradas eu tenho. O que eu tenho que fazer? Eu vou conseguir inflar essa minha equipe? Não. Então, eu rateio isso, obviamente, terceirizando, tá? Com empresas de um bom porte, de confiança no mercado, que eu consiga dividir, particionar isso e terceirizar basicamente quase toda a equipe. Uma equipe que eu teria 10 pessoas, eu consigo ter 30, 40, né? Terceirizando ela. Então são mais pessoas olhando a minha TI, a minha segurança da informação, olhando a TI, olhando a grupo rap como um todo, tá? Do que eu focar isso em 3, 4, 5, 6 pessoas na minha área. Legal, bacana. E como é importante esse aspecto de você trabalhar bem os seus parceiros, né? Ter bons parceiros que você possa confiar, né? Porque a relação ela acaba sendo fria, tem um contrato, mas você não pode levar muito por esse lado, né? Porque nós precisamos, né? Vai ter um momento que vamos ter um problema, né? Ali, a gente vai precisar disso. E aí, se eu não tenho um bom parceiro, se eu não cuido desse parceiro, né? Dessa relação aqui,
cara, na hora que eu precisar também não vou Quer ter, dizer, né? o parceiro, assim, o parceiro que eu acho que é o ideal, né? O parceiro que eu acho que tem que ser aquele que você trabalhe o seu processo interno junto com a segurança. Porque, assim, segurança você vai... Ela é igual praticamente para todo mundo. Ah, eu tenho um Fire, eu tenho um endpoint, eu tenho um XDR, um MDR. Cara, a tecnologia é igual. Mas você conhece o meu negócio? Fala, parceiro, você conhece o meu negócio? Não conheço, mas eu quero vender um SOC. Você conhece? Você sabe qual é o core daqui? Onde tem mais risco? Onde me preocupo mais? Ah, não sei. O cara não sabe nem o nome do cara de marketing ou de operação. Não sabe nem um PDV. E aí, na hora do incidente, como é que Exatamente, vai ser, né? exatamente. Então, é parceiro o nome. Beleza, pessoal. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Eduardo. Foi muito esclarecedor pra gente aqui. Agora, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta que quiser fazer pra gente, tá aberto. Consigo ver se tem um pessoal querendo fazer alguma pergunta. Bom, pessoal, pelo visto não. Para encerrar, queria que vocês comentassem um possível case de sucesso, né, que a gente pode comentar aqui com o pessoal, compartilhar, né, exatamente para relacionado a essa otimização desses recursos de segurança, bem rapidinho, né, para a gente poder demonstrar para o pessoal. Pode ser? Tá? Acho que eu tive 2 cases de sucesso. Um foi uma implantação do SOC, tá, no grupo IREP, quando eu cheguei para basicamente montar a área de segurança e governança, que não existia. Tá? O conceito do RH nem conhecia, que era segurança, então a gente foi conscientizando, né? Foi montando apresentações, foi botando na jornada do colaborador, tá? A segurança, então ele já entra lendo uma cartilha que é obviamente didática para ele, entendendo como funciona o seu login de acesso, o MFA que ele é obrigado a já cadastrar na entrada, então ele já usa o celular dele, que é o Bring Your Device, então a gente já tem uma política para isso, ele já utiliza, já entra, já está sendo conscientizado ali, então a gente junto com isso, a gente trouxe uma equipe de SOC, onde ela conseguia analisar e monitorar o nosso ambiente, tá? Uma equipe externa, um parceiro, que conseguiu montar e trouxe isso para a gente, tá? Montou essa estrutura, e é engraçado assim, que a ReHap, ela fala com esse parceiro, ela chama em chat, ela chama no Teams ali, ela chama o parceiro pro problema de segurança, ela não me chama mais, ela chama o parceiro, então ela chama o SOC. Então assim, a gente colocou eles dentro do negócio. Falei, cara, fala com a loja. A loja fala com eles. Então nós temos mais de 250 lojas. A loja fala com o SOC. Então, assim, é um bom parceiro. Então a gente trouxe ele para cá, ele tá junto. Ele trouxe ele para cá para ele fazer esse trabalho. Ele falou, cara, então ele faz parte do meu braço. Ele é ReHap. Ele já não é um terceiro. Ele é ReHap, ele é o parceiro. Legal. Bastante interessante isso. Eu tinha uma passagem, né, da minha carreira, né? Eu, brigava por orçamento, né? Essa passagem eu aprendi a como justificar orçamento, foi genial, foi maravilhoso, porque eu brigava para conseguir fazer um upgrade de um software de endpoint. Né? E eu não consegui no primeiro ano. Eu falei, cara, mas puxa vida, a gente tá toda hora parando, eu tenho agência parada, eu tenho funcionário parado, a empresa era uma empresa do setor de energia, tá? Energia elétrica, aí, puxa, às vezes tem um atendimento que o cara tem que demorar 2, 3 dias, tem que pegar um barco, atravessar, pagar lá o pedágio para o cacique, para ele atravessar a terra, cara, é um negócio difícil. E aí a gente estava com uma ineficiência muito grande, porque tinha muita gente parada. Eu pensei, peraí, olha só, eu preciso de 50 mil reais aqui. Deixa eu fazer uma continha de quanto sai a hora parada né, com o piso, né? Com o piso do funcionário aqui, do eletricitário aqui, né? Uma hora parada custa X aqui e tal. Ah, legal. Quantos incidentes eu tive? Eu tive tantos aqui. Cara, dá mais. Dá mais do que eu preciso. Eu falei, opa. Mostrou pro negócio. Vem cá, queridão, a gente tá, ó, além do problema reputacional, né? O cara ia lá e emitia uma segunda via da conta, não dá, não consigo. O cara não consegue pagar a conta. Cara, problema, né? Eu tinha ali, consegui gerar uma eficiência, né? Foi bastante interessante, foi um caso que foi fácil ali. Foi na veia. Mostrou o resultado financeiro já. Foi na veia. E como a gente pensar diferente, né? Não pensar só na tecnologia, pensar diferente aqui faz toda a diferença pra gente no final, né? Show de bola, pessoal. Então, beleza. Obrigado, viu, verdade. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Fabrício. Obrigado pelo tempo, pessoal. Obrigado, agradeço a todos a ouvir a gente, conversar. Obrigado mesmo, pessoal.